Sabemos nós que esse dia de hoje é mais um presente divino e que possamos aproveitá-lo com sabedoria, com conhecimento, pedindo a Jesus por aqueles irmãos que se encontram doentes de Covid, que ainda está no labutar da sua saúde, e aqueles que ainda marcham na ignorância, buscando atingir as pessoas nos seus variados grau emocional, que esses possam parar, numa forma superlativa, receber de volta, para que ele entenda como é ruim desejar o mal a alguém. Quero pedir aos bons amigos espirituais que nos assistem, envolva cada um de vocês e a mim, como transmissor do mundo maior, para esse estudo desta noite. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Filho de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gente, boa noite aí. Eu sei que o grupo já ficou pequenininho hoje, né? A gente já vendo que vai diminuindo. É sempre assim mesmo. A gente começa as aulas com... Não, Pedro, já são 7h32. Mas a aula começa que hora? 7h30. Então, é o Brasil, é brasileiro, né? Brasileiro sempre chega na última hora, né? Sim. Deixa eu ver se é esse aqui que eu baixei aqui. Eu estava vendo um aqui. Vou colocar aqui a forma de apresentação, vocês me falam depois, tá nos ouvindo, né? Eu estava comentando que o dia de hoje foi muito corrido, viu, gente? Hoje eu estava aqui conversando com uma moça que ela pediu tanta coisa aqui e eu não tive tempo de respondê-la, e ela me falou agora, passou a mensagem agora, e estava aqui pensando que acho que me chateou porque eu não respondi o que ela pediu, né? E eu estou dizendo para ela aqui pedindo desculpa, porque às 23 horas eu vou responder o que ela está me perguntando, né? Não tive tempo de responder muita gente hoje não, foi muita coisa, hoje foi muita demanda. Estava vendo uma aqui que ela está falando comigo que sonhou com um bozó, né? Ou seja, uma macumba, um despacho, como queira falar. E nesse sonho ela ia lá no bozó, abriu um papel e tinha o nome dela. Ela voltou para o corpo físico de manhã e começou a barriga a inchar, que parecia uma mulher grávida. E ela disse então assim, ligou, passou mensagem para mim, vários áudios tá aqui, pedindo ajuda porque a macumba pegou nela, né? Eu fico pensando assim, como é que os espíritos influenciam tanto, né? Botou isso na cabeça dela, ela acordou com essa coisa na cabeça. Não acredita no lado do bom, né? Não pediu a Jesus proteção, acreditou que o mal vai atingir ela e atingiu mesmo, né? Eu estava perguntando para ela aqui se ela é hipertensa, se ela tem diabético, né? Eu estou aguardando aí, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Hoje é o módulo 2, tenho certeza que vocês vão dar assim, um pouco de abertura na mente, porque a gente fala algumas coisas técnicas, e ao mesmo tempo a gente vai falar algo que vocês gostam sempre de ouvir, né? Assim, coisas mais práticas, né? Sejam bem-vindos ao CESEM, Centro Espírita Comunitário Encontro com Maria Dolores, né? E nosso módulo hoje a gente vai falar um pouquinho, afinal, o que é magnetismo? O magnetismo humano e o tratamento magnético na forma bioeletromagografia, né? Vamos entender isso aí, bioenergia, como é que é feito isso, a ação dos magnetizadores e o centro de força. E no final, o exercício prático com identificação do centro de forças. Vamos ver lá, né, gente? Antes da gente falar, vamos falar dessa reflexão.
uma moça que trabalhava em um brechó, de um hospital, como voluntária, e um certo dia adentrou nessa loja uma certa senhora, bastante obesa, e de cara a moça pensou que não tinha nada na loja com a numeração dela. Sentiu apreensiva, constrangida, aquele tipo de pessoa que ia atender bem todo mundo, né? E vendo a senhora percorrer as araras todas em busca de algo, e a jovem ali sabia que ela não ia encontrar. E aí a angústia dela foi aumentando, sentiu mal ali, porque as peças nenhuma daria no corpo daquela senhora. Então a senhora se dirigiu à jovem atendente e disse, tristinha, não tem nada com grande aqui, não é? E a jovem, sem até aquele momento saber o que diria, simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e disse, tem meu abraço. E meu abraço é tamanho GG. Então, que esse momento da pandemia, que a gente não pode abraçar ninguém, que vocês todos recebam este abraço. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. E o que é o magnetismo, né? Jesus Cristo resumiu através de 2 versículos, e esses versículos ele codificou o magnetismo. E eu sempre falo que o magnetismo ele impulsionou o surgimento do espiritismo. Se você for estudar, você vê que Allan Kardec foi um discípulo de Mesmer, né? Mesmer foi o criador do magnetismo. Então Jesus fala assim, se tiver fé com o tamanho do grão de mostarda, direi para essa montanha, para lá e para cá, que ela irá. Está aí no Evangelho de Marcos e Mateus também, né? Então, essa modelagem de uma montanha para lá e para cá, nada mais é os pensamentos nossos, nossos problemas, que a gente modela, né? Como peso para a gente levar nas costas essa situação, né? Então, se a gente assimila os fluidos universal, como a gente comentou, e aí transforma no corpo espiritual em fluido espiritual, no corpo físico aqui fluido animal, que inclusive os espíritos estão sem o corpo físico, suga da gente o fluido animal. Por isso que muita gente fica nessa sandoleira toda, nesse cansaço todo. O magnetismo nada mais é uma técnica de modelagem do fluido cósmico. É através do nosso pensamento que a gente vai transmitir essa energia. E a gente pode dar forma a essa energia, porque você pode usar a ideoplastia, né? Durante ali a sua aplicação, você direcionar para aquela situação, né? Então o magnetismo, inclusive o magnetismo humano, é produzido pelo fluido do homem, o fluido animal, diferente do fluido espiritual, que é do corpo perispiritual. Tem pessoas, gente, que é tão interessante, que ela só olhar para você, você perde o manejo, né? Você perde o jeito. Ela pode olhar para você e hipnotizá-lo. Pode hipnotizá-lo. Então, o magnetismo, ele tem essas fontes distintas. É tanto que quando a gente vai fazer o passe magnético em uma pessoa, você tem que fazer uma relação fluídica. Ou seja, os fluidos seu vai incorporar com o fluido do outro, vai se juntar. É o primeiro contato que você tem com o consulente. A gente chama de consulente, que para os médicos é paciente, para nós chamamos de consulente. Então o magnetismo representa justamente esse meio, essa restituição do fluido vital. A gente vai repor esse fluido que está insuficiente naquele outro. No Livro dos Espíritos, na questão 424, Kardec pergunta aos Espíritos sobre a questão do fluido vital, e ele disse que esse fluido vital que falta para o bom funcionamento dos órgãos, a gente encontra na natureza, né? Encontra basicamente no Pai, né? No fluido universal. Então, as forças magnéticas sempre pertencem aos homens. E ao pouco que ele vai fazendo em ajuda ao próximo, ele começa a aumentar essa força magnética. E falando de força magnética, na última aula nossa, ficou de vocês fazendo justamente esse contato aqui de fogo, terra, água, né? A força magnética entre as duas mãos. E aí eu pedi para vocês fazerem debaixo da água, pedi para vocês fazerem com prece, fazendo uma prece,
como fica essa força magnética, como fica seu campo magnético, né? Não sei se vocês conseguiram. Depois, no final da aula aqui, eu vou perguntar como vocês ficaram, né? Então, o magnetismo e o tratamento, ele é muito interessante, o magnetismo, porque ele vai direto a um distúrbio. Porque você vai fazer a técnica em cima de um chakra, que esse chakra dá em cima de uma glândula endócrina. Então, todos os centros de forças estão ligados, principalmente os principais, que nós temos centros de forças principais, os secundários e os terciários. A gente vai ver um pouquinho lá na frente sobre isso. Então, o magnetismo ele preparou o caminho do espiritismo, sempre falo isso, e o rápido progresso dessa última que é a doutrina espírita, né? Incontestável, gente. E olha, foi uma barreira muito grande aqui no Brasil, né? Para se assimilar o magnetismo. E Kardec, na Revista Espírita, no primeiro ano, ali em 1858, a primeira, né? O primeiro que ele editou, ele fala basicamente que o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômeno. Olha, gente, o magnetizador ele pode ser um médium curador? Sim. Ele pode ser um médium de transporte? Sim. Um médium de percepção? Sim. É uma interação de faculdades mediúnicas que traz aí, constitui aí para todos nós a condição de a gente manipular as leis da natureza, porque a gente vai manipular esse fluido que chega constantemente para todos nós. Então, a prática do magnetismo, falando das casas espíritas, inclusive da mediunidade, é tanto que a gente utiliza também, durante o passe, a reunião de desobsessão. Na hora que o passista está aplicando o passe, que no tato dele, que ele toca na energia ali do espírito, ele diz, ó, tem um irmão aqui. Aí tem que fazer uma puxada, fazer uma conversa com esse espírito, uma doutrinação com ele. Então, todo passe magnético, para ser mais eficiente, você tem que estar em paralelo ao passe magnético, uma reunião de desobsessão. Porque naquele momento que está desligando do corpo perispiritual, do campo daquele consulente, você está aplicando um passe dispersivo, está deslocando, tirando os espíritos que estão presos ali, aquele campo daquele irmão. E aí, quando tira, fica mais fácil para você levar para outro médium e aí fazer a doutrinação. Então, os processos obsessivos, inclusive de subjugação corpórea, que está ali junto daquele irmão ali, né? A gente sempre fala que quando chega o processo de subjugação, a obsessão muito complexa, né? Muitas vezes eu ouvi falar muito para as pessoas, mas já procurei livro, que é muito difícil tirar um obsessor numa forma, já uma obsessão subjugada, porque se tirar, a pessoa morre, desencarna. E eu fiquei procurando isso em muitos livros, e hoje a gente faz trabalhos na CC, inclusive com a lamparina, com as puxadas magnéticas, fechamento de circuito, com esses médios que estão numa fase difícil, né? E a gente já fez até, inclusive, com corrente de médio, né? Os médios, 3, 4 médios pegando nas mãos ali, fechando o circuito para pegar um só consulente e puxar aquele irmão que tem uma energia muito densa. Então, magnetismo, ele é utilizado para o tratamento de pessoas. E desde que você entenda que existe a energia do fluido universal que vem para nós, para os seres da Terra, seja no reino mineral, no reino vegetal. Então, se a gente pegar a água hoje, teoricamente, que está ali, tem a sua energia própria, também pegou do fluido universal, e você pegar a sua energia fluido animal, você vai mudar as moléculas daquela água e vai deixar para ali, transmutando para ali, o remédio necessário para aquela pessoa. Quando a gente fluidifica uma água, magnetiza uma água, aquela água só serve para aquela pessoa. E mais, a água só vai ter uma eficiência para aquela pessoa se o passista que deu passe nela é o mesmo que está magnetizando a água. Eu não posso aplicar o passe e outra pessoa magnetizar a água. Não pode. Tem que ser a mesma pessoa que aplica o passe, é a mesma que vai magnetizar a água. Não sei se vocês estão entendendo. Então, por quê? Porque há uma relação fluídica, há um equilíbrio de energias ali, há uma doação sua. Então, nada mais justo que esse complemento seja seu. Interessante que se você botar no tempo,
Jesus ali em Jerusalém, está no revista no Evangelho de Lucas, que ele chega um leproso para ele, e aí cai nos braços de Jesus, nos pés de Jesus, e Jesus manda ele levantar e diz que a lepra deles já estava curada. Como também aquele cego da cidade de Bartimeia, que encontra Jesus ali no caminho, Jesus cospe no chão e pega aquela areia malhada com a saliva dele. Olha aí, gente, a saliva, né? Ó. E aí, com aquela areia, que é energia mineral, a saliva dele ali, que é fluido animal, ele colocou ali e colocou nos olhos do cego da cidade de Bartimeia. E ele ficou curado com a fé dele. Bom, nós fizemos aquela prática muito interessante para saber se vocês são digitais ou são palmar. E aí, naquele teste que vocês fizeram, muitos de vocês já perceberam. Muitos também pode ser só palmar, pode ser só digital e pode ser palmar e digital. O que é isso? Na hora que está aplicando o passe, seja dispersivo, seja de doação, seja qualquer técnica, as energias fluidas animal sua vão sair ou pela ponta dos dedos ou pela palma da mão, ou ambas as partes. E aí eu trouxe até uma figurinha mostrando para você que esse dedo indicador aqui é o ar. Se você fizer uma comparação, os 5 elementos estão representados em cada dedo seu. E é interessante, gente, quando você aplicar o passe, você vai ver que a sua mão direita sempre vai ficar virada para você e a esquerda contrária. Ou seja, quando eu vou aplicar o passe, a mão esquerda está como fosse paralela ao meu queixo, né, descendo, e a direita no sentido horizontal para mim. Ou seja, todas as vezes que eu vou aplicar um passe, seja dispersivo, quanto mais eu abrir os dedos, isso é só com a prática, você vai ter uma diferença de potencial entre os dedos e você vai centelhar mais, dispersionar mais aquela energia mais densa. Então a gente vai aprender a usar essas mãos. Bom, eu vou falar um pouquinho da bioeletrografia, porque já é moda hoje. Inclusive a eleição nossa é biométrica, né? Você vai lá e registra. E aí já tem-se vários livros mostrando que a nossa energia é diferente um do outro. É muito diferente um do outro. E aí, basicamente, a gente, pela indicação da energia nossa, a gente sabe quem é cada pessoa. Até isso, gente. Até a questão energética, Deus também nos deu a criação nossa com essa diferença, não só do corpo físico, digital, a carga dentária, DNA, a íris, mas a energia, essa energia do corpo perispiritual também difere. E vocês vão ver também interessante que os chakras, eles diferem um do outro da gente, depende da evolução de cada um de nós. Vocês vão ver lá na frente do material, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que tem gente que tem chakras diferentes do outro, do tamanho, na abertura. Por quê? Porque já é um espírito mais evoluído ou menos evoluído. A gente vai ver o que é que se difere aí nessa questão de tamanho dos chakras, ok? Então, a máquina que foi inventada aí pelo médico, esqueci o nome dele agora, mas vou lembrando no caminho. Essa especificação dessa máquina aí, ela é alimentada por 220 volts. E tem uma tensão de saída de 6.500 volts. E sai em ondas quadradas. Por quê? Porque essa tensão aí, de saída, basicamente aí, é uma tensão contínua, né? E é uma frequência muito alta, 140.000 Hz. Ô Pedro, por que essa máquina você quer falar pra gente? Porque tem já alguns centros espíritas, acho que no Brasil não deve ter nenhum ainda, mas já utiliza essas máquinas para fazer a verificação de energia. No Brasil tem, se eu não me engano, a máquina Killer, que utiliza para verificar as perdas de energia e as doenças do nosso corpo. Tem alguns centros grandes, como Recife, inclusive eu fiz a minha foto Killer do meu dedo e descobri algumas doenças que eu tinha no meu corpo. Aí, o esquema geral dessa máquina Killer, ele simplesmente, gente, ele coloca aí um conector de alta tensão, né? E aí, ó, você vê, ele soldou aí um terminal com conector e em cima ele deixou um vidrozinho
para você botar o dedo. Então, quando você bota o dedo, a frequência que está no seu dedo é 1,4 Hz. Só que você vai gerar ali uma tensão ali e uma ressonância 100 mil vezes a vibração do coração, para pegar esse registro dessa energia, que nada mais é o nosso o quê, pessoal? O nosso dupletep, né? Então, quando você aplica essa energia aí, vai formar-se uma onda ali eletromagnética no dedo e vai transferir isso em foto. Isso aí é o esquema dessa máquina. Eu não sei quanto é que custa, eu tenho muito interesse em comprá-la, porque ajuda muito. Ah, pessoal, é o professor Milton Milhões. Esse cara é muito famoso. Inclusive, foi através dessa pesquisa dele que fizeram essas máquinas de biometria. A energia vital, fotografada aqui no dedo, aí, ó. Você tem aqui azul, cor branqueada e uma cor rosinha. Tem aí os fachozinhos meio torto. Ô Pedro, como é que eu vou ler isso aí? Existe uma técnica, existe uma forma de ver. E a forma de ver isso aí, ó, vamos lá. Olha aí, vou pegar essa parte azul, né? Que é a parte da energia nossa. Então, essa aqui, ó, tá nesse formato da letra A, tá vendo aqui como fosse uma árvorezinha? Essa pessoa aqui tem infecção. Se ela tem dessa forma aqui, como se fosse um galinho, com outros galinhos saindo do próprio galinho, ela tem inflamação no corpo. Ou, se for como se fosse uma antena daquela de escama de peixe, ela está em degeneração. É interessante a leitura, né, gente? Vamos ver. E se eu pegar o dedo para me ver essa energia, se a pessoa está depressiva, se ela tem ansiedade? Olha aí. Olha uma pessoa com ansiedade. Olha os pontinhos aqui, ó, mostrando nessa foto killer. Então, ela está aqui, além de ter esses pontinhos, ela também tem grandes perdas de energia, que é essa rosinha aqui, essa lacuna aqui, ó, devido a conflitos emocionais. Essas bolas que você está vendo pequenininha, eu vou ampliar aqui, são bola do estresse. Olha, gente, interessante, né? Então, uma análise a gente pode fazer também é você pegar a própria foto e fazer um círculo e dividir aí esse círculo aí, basicamente, como se fosse uma pizza de 12 fatias. Aí você bota aí a parte de cima, o colo cervical, da lateral, seguindo como fosse um horário, o relógio, né? Aí vem a parte do tórax, da lombar, e aí a gente vai mudando reto aqui embaixo, cóccix, né? A gente vai ver. E aí, nessa configuração, você vai ver aonde tem o problema. Porque você me perguntar, como é que uma foto killer o cara vai saber onde é que ela tem a doença? Através disso aí. Ele faz essa pizza, né? E aí fatia, colocando em cada parte, que já está dimensionado assim, e ele verifica se está tendo perda de energia, se está ganhando de energia, e assim por diante. Olha um exemplo aí, uma pessoa paranormal, ou seja, que tem mediunidade, né? No livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 383 desse livro, e tem várias perguntas. Chico pergunta sobre a paranormalidade e a mediunidade, e aí o Emmanuel pergunta a Emmanuel se todo mundo é médium realmente, se todo mundo tem mediunidade. E Emmanuel fala assim, todos os homens têm o seu grau de mediunidade. Eu sempre falo também que Jesus diz para nós que nós somos médium. Na última ceia ele falou que deixaria a gente órfão, mandaria aí um consolador, que a gente não estava vendo, não ouviria, mas sentiria a presença. Então veja aí, gente, uma foto killer, onde você tem azul muito forte aqui, ó. Então aqui tem um grande ganho de energia, é latente, né? Aqui a energia dela é mais fraca, porque tem rosa, aqui tem perda. Aqui é mediana, tem metade azul, metade rosa, tá vendo, com as branqueadas. E aqui a perda de energia é muito mais forte. Você vê que o círculo, ele vai aparecendo aqui, ó, do dedo, né, a parte carnal, e você vê também que tem um espaço muito grande de perda, né? Não está todo fechado o anel. Então você vê que a perda é muito forte aí. Bom, se temos esse corpo energético vital, né? Se as nossas energias podem ser bioeletrografadas, né? Que a gente viu aí pela máquina Killer. Vamos representar graficamente o estado emocional de uma pessoa física. Olha aí como é que é o estado dela. Tá vendo aí as fotos? Você vê que varia muito. E o azul
fica bem pouquinho, que é a energia espiritual. O branco é bem maior porque ele está sendo sugado ali, né? Então, gente, fizeram uma pesquisa desse trabalho com basicamente 6 fotos, 8 fotos de uns dedos, ó. Aí, na primeira semana, fizeram aí as fotos e aplicaram os passes. Na segunda semana, na terceira semana. Você vai ver que na quarta semana, olha como melhorou a energia dessa pessoa. Olha aí. Veja que foi a energia vital daquela pessoa. Quando ele fez a medição com a máquina, ela estava em 68. E aí, na segunda semana, passou para 74. Na terceira semana, subiu um pouquinho, de 77. Mas na quarta semana, já teve uma grande melhora. Foi para 90% a energia vital dela. Então, como é interessante o passe magnético, né? E aí, verificando pela bioeletrografia, você vai ver que você pode fazer um tratamento de uma pessoa em uma clínica, né, ou num centro espírita. Aí, na clínica, se fosse fazer para saber as doenças dela. Com o centro espírita, com a máquina dessa, que é a ciência, a doutrina espírita, é ciência. Com o passe, obviamente, você vai atingir aí muita gente numa condição de saúde. Então, veja só, fizeram uma avaliação por 18 meses e assistiram 52 pessoas. Nessas 52 pessoas, pegaram um perfil de 30. E aí, pessoal, nesse perfil, nessa somatória das energias de melhoramento, eles viram que a máquina, aliada ao passe, aliada à situação, resolve bastante. Teve aprovação aí dessas pessoas em 97%. Elas todas disseram que com a máquina, com o artifício da máquina, eles conseguiam realmente descobrir mais fácil a doença e trabalhar a doença. Aí eu pergunto, qual a sua opinião sobre o tratamento espiritual com acompanhamento científico? Você acha que é legal? Diga aí uma nota de 1 a 10. Você acha que tem que colocar num centro uma máquina dessa para que o magnetizador utiliza? Ou ele vai fazer o tato magnético e aí a gente vai aprender isso aí, o tato magnético, o que é que essa máquina faz? Não fazer com nossas mãos. Vamos aprender isso, tá bom? Essa é a intenção nossa aí, para que vocês tenham uma direção com relação ao tratamento. Você vê que a gente, tudo é alinhado com a ciência. Então, gente, eu falando de tato magnético, eu falei também que você pode enxergar os espíritos com a mão, que é a sua vidência. Se você não tem vidência com o terceiro olho, você pode ter a vidência com a sua própria mão. Então, quando você está aplicando o passe e o tato magnético, é diferente. O dispersivo, quando você faz isso, dá em torno de 1 a 2 segundos. E o tato magnético é em torno de 3 segundos, porque você vai passar no chakra, numa posição em cada chakra, o 7 chakra principal, ou o chakra que você está vendo ali, e dá mais ou menos de 3 a 5 segundos. Isso aí é o tato magnético, para a gente não confundir. E às vezes também a gente confunde com doação, porque tem um passe dispersivo e os passes de doação. É bem mais lento, né? Então, quando você está passando a mão ali pelo chakra da pessoa, se você sentir um calor seco, abrasante nas mãos, a situação do consulente ou do paciente, ele está com a tensão anormal dos nervos, ele está tenso, e a circulação geral dele está travada, né? Travada ali. Se o calor da mão é leve e úmido das mãos, a circulação do paciente está livre, o paciente está relaxado, e a sensação de dor. Se tem frio nas mãos, sinal que paralisou o funcionamento muito lento dos órgãos. Se existe formigamento, é sinal excessivo de bilis, infecção sanguínea. Se há adormecimento das mãos, cãibra, sinal de estagnação linfática, né? Acúmulo de gordura. Se está estremecimento do seu corpo, rápido abalos com choque elétrico, sinal de congestão fluídica. Gente, esse quadrozinho aí, não é para você decorar isso. Eu sempre faço esse teste com as mãos, para as pessoas entenderem a sua energia e como é a forma dela, se vem quente, vem fria, formiguento ou atração. Para quando você fazer o contato com as pessoas, relação fluídica, e fazer o tato magnético, você vai saber se sua mão normal é calor e você encontrou frio, tem problema ali. Tem problema naquele chakra. Agora você precisa saber esse chakra dá em cima de que glândula endócrina, que órgão está sendo afetado aí. Então a gente vai aprender isso, tá bom? Então, o magnetizador tem que ter força e demonstrar essa força. Tem que ter muita coragem e muita fé. Então, um amigo magnetizador, eu lembro, desabafou para mim um dia, que é muito difícil tratar as pessoas. Muitas vezes nós fazemos tudo certinho, mas elas nem se ajudam.
volta ao mesmo hábito vicioso, como se não quisesse melhorar. Você vai lá, aplica o passe, tira as energias densas, dá uma energia melhor para ela, ela vai embora e começa a fazer tudo de novo lá fora. É por isso que o passe magnético, além da reunião de desobsessão, tem que o consulente assistir às doutrinárias, para que ele melhore os pensamentos. Senão, gente, quanto esforço contrário for a favor ou não, se for a favor, melhor para ele. Contrário, vamos ter trabalho muito. E o sucesso, que é isso que o magnetizador pretende, né? Ter sucesso com aplicando sua técnica ali, porque ele memorizou, ele aprendeu, e a vontade dele, o querer dele, a doação dele, é para justamente que aquela pessoa consiga superar aquela doença, sair daquele trauma dela, né? Dr. Chopra, um médico escritor indiano, ele fala assim, no seu livro Conexão e Saúde, ele traz uma visão integrativa entre a mente e o corpo. Você é aquilo que pensa, a qualquer momento, sua saúde é a soma de todos os seus impulsos positivos e negativos, que emana da sua consciência. Esse cálculo deve ser feito também para todos os estados de espírito, raiva, medo, inveja, cobiça, bondade. Quando um deles predominar, você desenvolve o estado mental correspondente a um desses. E sua aura vai estar com a cor sobressaindo, conforme aquele pensamento seu, conforme aquele chakra que está equilibrado ou desequilibrado. Então, o magnetizador por si só, ele pode ajudar a pessoa? Pode, mas ele terá mais sucesso e conclusões melhores se ele tiver ajuda espiritual. Então tá ali a amarelinha dele e o azul do seu mentor. Então todo passe magnético temos que começar primeiro com uma prece. Depois que fizer a prece, preparar o ambiente, preparar a maca, aplicar um passe na maca ali, entendeu? Porque às vezes se a maca estiver passando por muitas pessoas, é bom você aplicar um passe, você fazer uma relação com sua maca ali, tá? Aí faz uma oração, deixa sempre um chazinho para repor seu fluido animal do seu corpo, né? Ou água. Eu gosto muito de levar chá quando eu vou aplicar passe. Levava muito chá e eu ficava tomando chá durante a aplicação para repor melhor meus fluidos. Então, fez isso aí eu começo a receber os consulentes que vão ser tratados. Eu faço a relação fluídica e aí eu vou fazer o trabalho. Então, gente, você que está ali, que está com um momento na sua casa ali, que quer vir para se entregar para um trabalho desse, você tem que começar a saber a sua força magnética. Não adianta eu querer vir ajudar as pessoas se eu estiver no estado de tristeza, melancolia, se eu estiver assim, é melhor chegar no centro, procurar um passista amigo, para que ele aplique um passe em mim específico, para que eu possa fazer os passes às pessoas. Eu não vou aplicar um passe eu com um estado doentio da mente ou mesmo no corpo. Se eu estiver doente do corpo, eu não posso. Dor de barriga, essas coisas, é melhor evitar. Tá certo? Então o poder do magnetizador está na ação direta, na força de vontade dele. Então muitas das vezes a gente tem que superar as doenças, mas a gente tem que chegar lá e aplicar passe. Tem que procurar um colega para que a gente possa receber dele ali um passe específico e aí a gente começar a doar a nossa energia. Então os bons médios, como disse Kardec, são raros, porque as pessoas omitem muitas coisas, né? E às vezes também mistifica muito. Veja essa ação aí desse irmão aí e essa consulente aí, ele está lá estendendo a mão dela em direção ao ágina dela, né? Essa mulher está basicamente sem ver direito, né? Zonza, e está ofegante, né? Ele vai mexer no ágina e vai mexer também no laríngeo dela. Isso é a ação do magnetizador. Então tem pessoas que é assim, gente, chega no outro e já tem uma ação, já observa, faz uma ação. Então muitas das vezes o magnetizador está num passe, ele já chega logo se integrando à situação. Ele tem que fez essa relação fluídica, ter feito o prece inicial, está preparado para aquilo ali. Ele não pode chegar a qualquer momento e aplicar um passe na pessoa. Ele tem que se preparar para aplicar um passe. Olha, veja, animais irracionais que gozam da prerrogativa de magnetizar. Olha essa aí, a jiboia. Ela usa o poder para fascinar os animais. Inclusive, segundo se fala, né, ela imita
os sapos, né? E os coitados vão lá e aí cai-se na armadilha da jiboia, né? Então, gente, não é que o magnesador vai fazer isso, né? Nós vamos justamente buscar sintonizar com as boas energias e aí nos entregar para que aquele outro possa se levantar com sua ação. Eu falei de Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734 e desencarnou em 1815. Ele era formado em medicina. Inclusive, gente, a Faculdade de Medicina de Paris foi a primeira faculdade que colocou a disciplina de magnetismo em comemoração a ele, em homenagem a ele. Inclusive tem uma praça com o busto dele enorme lá na França. E ele dizia assim que o fluido que interpenetrava tudo que dava às pessoas propriedade análoga àquele do ímã. Ou seja, você pode também doar energia para alguém e esse alguém também não está receptivo à sua energia. Então o Mesmer, ele traz para nós algumas pesquisas, como também o Marquês de Puységur, discípulo de Mesmer. Ele desenvolveu uma linha de pesquisa que na época, né, que ele deixava as pessoas semi-adormecidas, como fosse hipnotizada, né? Pelo passe você pode hipnotizar uma pessoa, tem que conhecer para fazer isso, né? Então o magnetismo presencial, todos nós temos, é aquele que, ou todos nós fazemos aqui no CECEM, né? É aquele naquele dia do passe, que a pessoa chega lá naquele dia para receber aquele passe. Existe o passe presencial, existe o passe à distância. Esse passe presencial facilita a concentração de energia do magnetizador com a técnica para aquela pessoa que está precisando. É muito mais concentrada a energia do que um passe à distância. Não quer dizer que o passe à distância não tenha efetividade. Tem. Aí a foto do CECEM. E aí, ó, a gente vai ver aqui a ação do magnetizador. Veja quando Aulus aplica o passe em André Luiz e retira aquelas energias densas, né, dele, né? Eu vejo também que tem muita gente que fala assim, Pedro, e aí, quando eu vou aplicar o passe, eu tenho que tirar a sandália, porque tirando a sandália, eu fico em contato com a terra, né? Estou descarregando energia. Tem gente que também, quando está aplicando o passe, aí passa ali a mão e joga no chão, como se pegou energia, ficou nas suas mãos, e aí joga no chão, como fosse aterrando. Essa atitude, gente, não tem mérito nenhum. A conexão de você estar com o sapato com a terra, o fluido ele passa para o seu sapato, normal. Mas tudo vai depender do seu pensamento, da sua forma de pensar. E aí você vai atingir. Então, o magnetizador usa as suas próprias energias, que é justamente o médium curador. Ele é o intermediário dos espíritos na cura das doenças das pessoas. Então, os passistas, que não são médium curador, eles são candidatos a ser. Então, podemos considerar a pessoa dotada de poder magnético. E cada vez que ele vai aplicando o passe, maior vai ficando a força magnética dele. Então, esses médios intermediários aí, que a gente chama de médios curadores, e aí tem uma pergunta que Kardec faz aí no 176, né? Ele fala assim, pergunta assim aos espíritos. Entretanto, há muitos bons magnetizadores que não acreditam em espírito? E aí, a resposta tem. Então, vocês pensam que os espíritos agem somente sobre aqueles que creem ou que magnetizam para o bem são secundados por bons espíritos? Todo homem que tem desejo do bem o chama sem o querer, assim pelo desejo do mal e pelas más intenções. Então, só a força de vontade, o querer, você vai encontrar aqueles que também querem. Então, o magnetizador tem um efeito superlativo, que é isso. Ele emite pensamento, ele emite ondas pelo coração, porque ele está ali emotivamente ligado ao problema da pessoa. E aí, sob o ponto de vista físico, se ele tiver uma boa saúde, um temperamento bom, bem harmonizado, ele tem aí uma energia eletromagnética no seu corpo circulando, e obviamente essa energia vai ser transportada pelo fluido animal para a pessoa. No ponto de vista físico, essa pessoa vai ter mais vontade firme, que ele tinha uma fé inabalável da existência dessa força, vai vencer essa fé dele, inabalável, né? Vai vencer mais ainda, vai aumentar mais ainda, e vai dar um grau de desenvolvimento intelectual a essa pessoa. Porque tem gente que fica xuxa, fica mochinha, desanimada, não tem vontade para nada. Então, quando você aplica o passe nessa pessoa, a tendência dela é ficar um pouco do pouco seu.
Então, esse efeito superlativo, para entender, por exemplo, pessoa que come frutas, não é meu caso, né? Ainda estou comendo feijão ainda e arroz, né? Não muito carne, essas carnes não, mas carne vermelha não, carne branca, né? Aí até o peixe agora tá difícil, né? Então as pessoas que comem esses alimentos aqui, ó, que são ricos em cloro, em cálcio, em ferro, em sódio, elas vão transmitir aí para aquele consulente essas energias, essas vitaminas. Não é interessante? É muito interessante esse efeito superlativo, ou seja, o que está no seu corpo físico, o fluido animal, vai para aquele irmão que está ali. Ah, Pedro, então o magnetismo presencial ele tem realmente uma força bem maior do que o magnetismo à distância? Realmente, né? Porque a distância tem toda uma dificuldade aí das ondas magnéticas, né? Para que sua força magnética vença isso aí. E ainda tem os pensamentos das pessoas e assim por diante. Mesmo com a ajuda espiritual, chega até lá. Vai chegar até lá. Então, um paciente que está internado na UTI, como é que você vai aplicar um passe presencial? Não tem como, é a distância. Ele vai receber esse tratamento seu à distância, pode ter certeza. E a distância tem os obstáculos, sim. E aí, pessoal, como eu falei, além dessa questão das ondas magnéticas, existe também um pouquinho da falta de fé das pessoas, né? Hoje no CECEM a gente tinha atividade à distância, várias atividades à distância, vários tratamentos, inclusive análise e tudo, puxadas à distância. Porque a gente usa aí o desdobramento. E aí o espírito também plasma também essa energia do médium até chegar àquela pessoa que necessita. Então, nós temos aí uma forma de como chegar essa energia nas pessoas e como ela recebe. E ela recebe através do centro de força dela, que são os chakras, né? Então, o chakra é uma relação entre o veículo carnal, físico, entendeu? Com o veículo perispiritual, porque ele está lá no perispírito, ele. E no corpo físico está o plexo. Essa ligação que vai vir essas vibrações para a gente, ele recebe pelo plexo e vai para os chakras, que está no perispírito. E a tendência nossa é realmente melhorarmos, né? Por exemplo, o chakra coronário, que a gente recebe a energia divina, né? Que é o fluido cósmico universal. Entra aqui. E aí vai alimentar uma glândula endócrina chamada pineal, ou epífise. Aí, abaixo dele, um pouquinho para frente, né? Para o frontal, a gente tem o chakra frontal, que dá em cima da glândula hipófise, que regula a cabeça, a pressão e assim por diante. E dá o raciocínio intelecto, sentido, a visão, as coisas. O chakra laríngeo, que está mais abaixo, pulando alguns secundário e terciário aqui, nós temos ele aqui que dá em cima da tireoide, que é justamente a comunicação, a respiração, a voz da gente. Mais abaixo um pouquinho está a glândula timo, né? Que está coordenada pelo chakra cardíaco, que está ligado aos sentimentos. E do lado, na última vértebra, do lado esquerdo seu do coração, na última vértebra, você bota aqui o dedinho aqui, mais ou menos na última vértebra, aqui descendo do lado do coração, você vai encontrar o chakra esplênico. Esse chakra aí, ele vai dar em cima do baço, né? E toda uma situação aí de controle, né? Mais abaixo temos o chakra umbilical, né? Dá em cima das glândulas pâncreas, e aí são as emoções inferiores nossas. Abaixo, o chakra genésico, que dá em cima, que é o chakra sexual, né? Que é a troca sexual, a alegria do ser, é o equilíbrio do ser. Só para a gente finalizar aí e começar uma parte do exercício,